Notícia está de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, os últimos anos o Supremo ficou em grande evidência por causa do processo do chamado mensalão. E as transmissões dos julgamentos foram televisionadas pela TV aberta, isso gerou uma grande publicidade para o tribunal, mas gerou também outras consequências, a judicialização da política, e o tribunal deve ter pago um preço também, imagino, no seu funcionamento. Como é que isso impactou, por exemplo, o julgamento de outros casos no tribunal? O tribunal, praticamente no período, foram, na primeira fase, 6 meses, se tornou o Tribunal de Processo Único. Isso foi muito ruim. Se tivéssemos desmembrado esse processo, teríamos julgado apenas os 4 detentores da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo, ou seja, os deputados federais. Mas se entendeu que o julgamento deveria ser conjunto. E aí, como não há uma instância a que se recorra depois que o Supremo bate o martelo, realmente houve esse julgamento. Foi um julgamento muito cansativo, não só para os telespectadores, para os que acompanharam da sociedade o dia a dia do Supremo, como também para nós, julgadores. Recentemente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração a uma publicação portuguesa dizendo que 80% do julgamento do mensalão havia sido político. E o senhor rebateu dizendo que ele tinha dado uma gorjeta de 20% para o tribunal, de crédito para o tribunal. Até que ponto um julgamento no Supremo é 100% técnico ou 100% político? E é um meio termo? A nossa política é uma política institucional, Sim, de prevalência da ordem jurídica, estritamente de prevalência da ordem jurídica. E no caso concreto da ação penal 470, conhecida pelos cidadãos em geral como mensalão, nós julgamos segundo a prova que o Ministério Público logrou reunir no próprio processo. A decisão, eu posso assegurar, a partir dos meus 35 anos de judicatura e atuando sempre com muita espontaneidade, segundo minha ciência e consciência, foi uma decisão estritamente técnica, não foi uma decisão política. Sem tocar esse caso específico, falando em casos genéricos, é comum a gente ver alguns ministros votarem juntos e outros ministros votarem também, seja por questão de formação, ideologia, o que seja. E até nos Estados Unidos, né? Lá, aliás, você consegue prever os placares porque os ministros indicados... Conservadores, liberais... Exato. Né? Ou seja, quando muda é um escândalo, né? É um escândalo. Até que ponto isso é uma questão técnica ou é uma questão, digamos, ideológica, para usar uma outra terminologia, que não partidária? É uma questão de formação. Claro que nós julgamos interpretando a lei. A nossa atuação é uma atuação vinculada, mas o ato de interpretar é um ato de vontade. E aí a interferência da formação humanística é muito grande. E não existe, de alguma maneira, claro, todo mundo tem o seu viés e está exposto às pressões da sociedade, do dia a dia, dos seus pares. Quando existe um caso de muita exposição, como é que essa pressão bate no ministro do Supremo? E como é que ele faz para se policiar, para não se deixar influenciar? Olha, não há uma influência maior. Por isso, a cadeira ocupada é uma cadeira vitalícia, justamente para aquele que a ocupa atuar com a maior equidistância possível, só se curvando, como eu disse, a compreensão formada sobre o processo. Agora, nós não temos no Supremo semideuses. Temos criaturas humanas e é sempre possível um erro. Numa discussão entre Rui Barbosa, e Pinheiro Machado, Rui Barbosa disse a Pinheiro Machado, no Senado da República, que o Supremo tinha a prerrogativa de errar por último, já que não há como se fazer, se manusear um instrumental para reverter uma decisão do Supremo. Agora, num balanço, nós verificamos que, pelo menos presumimos, já que há juízes experientes, que as decisões afinadas com a lei, consentâneas com a lei, formam a grande, a maciça maioria. Vamos voltar à questão dos dois mensalões, do tucano e do petista.
O senhor acha que... O que aconteceu para a maioria do Supremo ter saído da posição de que aquilo é um caso que deveria ser julgado em primeira instância, que era, aliás, o que o senhor defendia desde o começo, e passou primeiro decidiu o contrário, que deveria ser julgado no Supremo, e depois, no caso do Mensalão Tucano, acabou mandando a decisão à primeira instância, como o senhor defendia desde o começo. O que aconteceu para ter havido essa mudança de posição do tribunal? O convencimento sobre o equívoco. Foi um equívoco realmente entender-se que a legislação processual comum sobre a conexão da prova e também sobre a reunião de vários acusados considerados os mesmos crimes seria capaz de alterar a Constituição Federal. Antes tarde do que nunca. O Supremo evoluiu, a meu ver, muito bem. O senhor é o único que não pode sofrer essa acusação, porque o senhor votou coerentemente desde o começo. Mas quem mudou, os petistas podem dizer, não, mas é que agora é o PSDB, então não querem dar publicidade ao caso, por isso esconderam lá na primeira instância, não é isso, então? Não, não é isso, porque processo não tem capa para o julgador. Processo tem estritamente conteúdo, e assim deve ser. Essa questão agora dos réus condenados do Mensalão, de não poderem trabalhar fora da prisão, terem que esperar cumprir um sexto da pena para poder trabalhar fora. Qual a sua opinião? Eu sei que o senhor pode vir a julgar esse caso, mas teoricamente o senhor acha que as liminares estão no sentido correto? Na década de 90 eu cheguei a me pronunciar sobre o tema e sustentei que, no caso, a exigência de de cumprimento de um sexto da pena só diria respeito ao regime fechado. Houve agora essas decisões do presidente do Supremo, que é o relator do processo, é quem capitaneia a execução da pena. Nós precisamos aguardar um pouco e ver qual vai ser o convencimento da maioria, já que fatalmente as defesas interporão agravo regimental e esses agravos serão julgados pelo colegiado. Por isso eu não devo antecipar o meu ponto de vista. Agora, digo a você que somente os mortos não evoluem. Mas o senhor acredita que a punição, ela, tendo em vista o regime carcerário brasileiro, que está longe de ser exemplar, ela deve ser estrita, no sentido de ser dura, para dar o exemplo, ou o mais importante é a condenação simbólica, e a partir dali, enfim, a execução da pena é talvez menos importante? Em primeiro lugar, o sentimento de impunidade é péssimo. A tendência é se voltar a praticar os crimes. Em segundo lugar, é princípio básico da Constituição Federal o tratamento igualitário. Não há como se cogitar de privilégios considerados estes ou aqueles presos. Agora, eu devo admitir que esses incidentes havidos, eles escancararam a situação desumana das nossas penitenciárias. Quando se pretende a ressocialização do preso, se tem como resultado final, quando ele volta ao convívio social, o embrutecimento da pessoa, que sai mais revoltado ainda, considerado o que estabelecido pela sociedade. Bom, o julgamento do Mensalão acabou tendo uma nova edição, ou pelo menos um gancho essa semana, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, mostrando que advogados que atuaram na defesa de alguns dos réus do PT, vinculados ao PT e ao PR, também receberam dinheiro dos partidos, e dinheiro esse vindo do fundo partidário. E o senhor reagiu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que não caberia esse uso do dinheiro. Em que pé está esse caso? Olha, nós teríamos questionamento quanto à prestação de contas. E o que há, em última análise, é que, quanto ao fundo partidário, nós temos verbas públicas. Por isso, o legislador que trouxe a lei dos partidos políticos, ele foi exaustivo ao prever a destinação dos valores advindos do fundo partidário. E se interpretarmos os diversos incisos do artigo da lei, Lei 9.096,
nós vamos ver que essa despesa não se enquadra em qualquer desses artigos. Porque é uma despesa privada, digamos assim. É uma empresa que visa beneficiar um cidadão. Pouco importa a vida pregressa dele, anterior dele, no partido político. Essa verba, e é uma verba que implica um rateio de quantias vultosas, a partir do que recebe 1 milhão, por exemplo, por mês, né? Essa verba tem destinação própria, ou seja, a projeção do partido político no cenário nacional. Há, inclusive, um preceito que prevê que o partido político poderá gastar visando a publicidade relativa à participação maior feminina na política. Não há esse gasto. Agora, o senhor acredita que a defesa do juiz, dos condenados e os advogados estão dizendo que, olha, é uma coincidência. Eu prestei serviços para o partido, estou recebendo por causa disso, e também defendi o Genuíno, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, e recebi deles por esse pagamento. Como vai se fazer para se destrinchar essa questão quando ela chegar ao tribunal? Longe de mim qualquer imputação aos senhores advogados. O advogado não está compelido quando, por exemplo, contratado por um latrocida, por um traficante, a investigar a origem da pecúnia que satisfaz os respectivos honorários. A presunção aí é de boa-fé. A má-fé precisa ser comprovada. Se vier a ser comprovado, que punição esses partidos podem sofrer? Não, aí quanto às contas, a devolução dos valores satisfeitos à margem da lei, do figurino legal, e também a suspensão no recebimento de cotas do fundo partidário. Na integridade? Ou seja, se o partido receber nós temos um período máximo de 1 ano. E aí nós dosamos segundo a falta cometida pelo partido político. O senhor acha que esse caso vai ir a plenário brevemente? Sim, porque quem julga as contas do partido é o plenário, é o colegiado. Nós temos pareceres técnicos e nos pronunciamos em cima desses pareceres. Mas, pelo visto, houve esse pecado que não é um pecadilho, um pecado menor. Bom, essa questão do fundo partidário, ela é muito polêmica, porque toda vez que não fecha a conta dos partidos, o Congresso vai e aumenta o valor do fundo partidário. E hoje a gente praticamente já tem um financiamento público de campanha, porque grande parte do dinheiro gasto nas campanhas eleitorais vem dos partidos e os partidos sobrevivem basicamente às custas do fundo partidário. Como vai ficar essa questão se prevalecer a decisão do Supremo, já majoritária, de acabar ou de impedir a doação de empresas para campanhas políticas? Eu próprio antecipei meu voto, quebrando uma praxe de muitos anos como julgador. Antecipei o meu voto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sinalizando que nós devíamos terminar o julgamento. E também antecipou, formando a maioria de 6 votos, o ministro Ricardo Lewandowski. O que é que nós temos hoje? Nós temos um financiamento misto, um financiamento que não é estritamente público nem privado, já que a receita do fundo partidário é uma receita pública. Sou favorável ao financiamento estritamente público, com regras rígidas. Eu não posso entender como a eleição, por exemplo, de um deputado federal custe cerca de 5 milhões de reais em termos de campanha eleitoral. Ele não receberá nos 4 anos, a título de subsídios, nem 1/20 dessa quantia, né? E agora seria preciso ter-se regras rígidas. O aporte de numerário pelas pessoas jurídicas de direito privado acaba saindo muito caro à sociedade. Por quê? Porque nós não temos, já que essas pessoas jurídicas estão sujeitas, inclusive, à morte civil, que é a falência, estão no mercado, nós não temos aí altruísmo. Financia-se, e geralmente se financia vários candidatos com receio
de um único candidato não ser o vencedor, visando posteriormente uma contraprestação. Essa contraprestação sai muito caro para a sociedade brasileira. Diga-se que não por acaso são as empreiteiras os maiores doadores das campanhas eleitorais, haja vista as obras públicas. Mas o que vai acontecer, na sua opinião, se passar, se essa votação terminar e ela prevalecer, ela já valeria para essa eleição ou não há mais tempo? Nós temos o princípio da anterioridade, mas ele se aplica apenas à lei nova emanada do Congresso Nacional. Pergunto, se decidirmos que não cabe esse financiamento, nós estaremos atuando, nós julgadores, como legisladores positivos? Não. Nós estaremos dando a prevalência da lei das leis, que é a Constituição Federal. Interpretação tem que ser observada de imediato. Aliás, está muito na moda. Decidir-se que uma lei é inconstitucional e dá-se uma sobrevivência a essa mesma lei inconstitucional, deixando em stand-by, em segundo plano, a Constituição Federal, que é a lei das leis do país, né? Isso é péssimo, porque, inclusive, você estimula a edição de leis conflitantes com a Constituição, porque depois o Supremo ainda projeta em 1 ano ou em 6 meses a vigência dessa mesma lei. Por isso eu sou terminantemente contrário à modulação. Ou uma lei nasce afinada, em harmonia com a Constituição Federal, ou ela é conflitante com essa Constituição Federal e merece a glosa. É uma lei natimorta. O que acontece nesse caso específico do financiamento privado de campanha? Se não me engano, foi o ministro Gilmar Mendes que pediu vista do processo. Existe um prazo para ele devolver? Existe um prazo no regimento interno, mas acontece que esse prazo ele não vem acompanhado de uma sanção. E prazo sem sanção não é prazo, principalmente quando assinado quanto a um integrante da mais alta corte do país. Quer dizer, então, que, eventualmente, essa questão pode não valer para a eleição de 2014, simplesmente porque... Por ele não devolver o processo, não se declarar habilitado a votar. Muito embora ele tenha participado de algumas discussões e o tema, para mim, a matéria já estava madura para julgamento. Sem contar que já está decidido, né? Já tem a maioria formada. E já temos, né, a maioria de 6 votos. Só não temos a proclamação porque ainda há colegas que devem votar. E, nesse caso, o que acontece? Proíbe-se o financiamento por empresas, pessoas jurídicas. As doações por pessoas físicas continuariam valendo? Sim. Mas mediante algumas regras ali, não teriam alguns limites? Há regras na própria lei regedora das eleições. Há um limite para se fazer doação considerada a declaração do imposto de renda do ano anterior. Essa regra persistiria. O financiamento pelo partido, inclusive com dinheiro do próprio fundo partidário, que já é algo discutível, né? E o financiamento pelo próprio candidato. Bom, a gente vai voltar a essa questão. A notícia volta daqui a pouco com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello.